Oi, terceiro G. Novamente, projeto didático Incríveis Animais Pequenos, do Ler e Escrever, tá? Etapa, produção coletiva de um verbete de enciclopédia. Atividade 3A, ler e selecionar informações, bicho-pau, páginas 138 e 139. Nós, novamente, estamos modificando a nossa atividade, porque estamos em aula remota, cada um na sua casa, tá bom? Então, peguem o caderno, coloquem o cabeçalho, tá? Dia 17/11/2020, tá? Põe o nome lá. E qual que é a proposta? Nós vamos ler, vocês vão fazer algumas marcações no texto e depois vocês também vão anotar alguma coisa que chamou a atenção sobre esse bicho-pau. Ao final da apresentação, a Pro colocou um link de um vídeo, que é um biólogo, tá? Que ele vai falar um pouquinho sobre o bicho-pau. Então, assim, nós vamos ler, nós vamos ver algumas figuras e nós vamos ver o bichinho-pau, porque não é todo mundo que conhece. Eu mesmo, se eu visse um desse à meia-noite, eu ia sair correndo. Eu ia achar que era uma aranha, tá? Para vocês verem como eu entendo de bichinho de jardim, tá bom? Então, vamos lá, então. Caderno, marca-texto ou lápis de cor clara para a gente fazer as nossas anotações, tá bom? Bicho-pau. O inseto conhecido como bicho-pau recebeu esse apelido devido à semelhança que possui com fragmentos de madeira, podendo também ser confundido com uma folha seca, balançando ao vento. É um inseto que não agride outros insetos e se defende permanecendo muito tempo imobilizado no galho de uma árvore ou em pequenos arbustos, sem ser percebido. Para não ser apanhado por seus predadores, que são principalmente as aves, utiliza-se da camuflagem e de uma substância leitosa e repulsiva que produz. Seu nome científico é Phasmatodea, tá? Então aqui a gente tem um desenho, uma imagem de um bicho-pau. Bicho-pau de espinhos, Statosoma tiaratum, tá? Então se você vê ele numa árvore, você vai achar que ele é um espinho, tá? E o que a gente pode observar no primeiro parágrafo? Vamos pegar nosso lápis e marcar. Que o bicho-pau, então anota, bicho-pau recebeu esse apelido, certo? Porque ele possui uma semelhança com fragmentos de madeira, tá? Então o bicho-pau recebeu esse apelido porque ele parece fragmentos de madeira. Então, se você for ver o corpinho dele, parece um galinho de árvore, né? Uma coisinha bem frágil. Apesar que, se você começa a pesquisar, você vai ver alguns bichos-paus grandes, tá? A gente acha que eles são pequenininhos, mas tem alguns grandes, tá bom? Uma outra coisa para a gente marcar, ele é um inseto que não agride outros insetos. Ele só se alimenta de folhas, então ele não agride outros insetos. Então vamos marcar. Não agride outros insetos, entendeu? A gente percebe que dentro do reino animal ele é um ser pacífico, certo? E ele utiliza-se da camuflagem, tá? Então ele se utiliza da camuflagem para se esconder no meio dos galhos, no meio das árvores, dos arbustos, tá? Essa camuflagem a gente chama de mimetismo, tá? Qual outro bichinho se utiliza também desse mimetismo? Existem vários, mas eu vou lembrar do camaleão. O camaleão também é um bichinho que quando ele está em determinado lugar, ele às vezes se disfarça com a cor da árvore, com a cor da folha, com a tonalidade do ambiente que ele está e às vezes ele passa desapercebido. É igual a gente viu com a cigarra, de repente a cigarra e a borboleta, elas assumem algumas cores, né? Até uma coloração diferenciada para poder parecer com aquele tronco de árvore, para parecer com aquela florzinha, tá bom? Então, ele também usa a camuflagem que a gente chama de mimetismo, tá? Então, vamos para o segundo parágrafo. O bicho-pau se reproduz através de ovos que são lançados pela fêmea em várias direções. Assim, os recém-nascidos podem se disseminar em muitas regiões e longe da mãe, que simplesmente os largam na terra. O bicho-pau leva de 100 a 150 dias para ser do ovo. A partir deste momento, o bicho-pau é denominado de ninfa e sua aparência já é bastante parecida com a do inseto.
Então, o que a gente pode observar neste segundo parágrafo? Ele se reproduz através de ovos, então marca aí, reproduz através de ovos, tá? E uma coisa interessante, nesse caso, quando a fêmea coloca os ovos, ela simplesmente os largam na terra, tá? Então não tem um ninho, não tem uma casinha, não tem um bercinho para colocar esses ovinhos. Eles os largam na terra, tá? Isso é da espécie, tá? Ela não é uma mãe desnaturada. Deve ter um motivo biológico para ela fazer isso, tá bom? Imagina ela ter que são vários ovinhos, né? Então ela pega, ela lança lá na terra, talvez a umidade, os nutrientes necessários estejam na terra para poder fazer de fato a vida daquele novo ser existir, tá bom? E no caso aqui, ele leva de 100 a 150 dias para ser dos ovinhos, né? Então, de 100 a 150 dias para ser do ovo, ou seja, ele leva aproximadamente quase 4 meses, né? 4 meses seriam 120 dias, ele leva quase 4 meses e meio do nascimento dele, quando a mamãe joga ele lá na terra, né? Leva 4 meses e meio para poder eclodir, abrir os ovinhos, tá bom? E quando ele nasce, ele é denominado ninfa, tá? Então, vamos marcar aí, ninfa, tá? Lembra que a cigarra também tinha esse nome de ninfa ao nascer? Então, a mesma coisa o bicho-pau também, quando ele nasce, quando ele é um bebezinho, ele é chamado de ninfa. E ele já tem a aparência do inseto adulto. Ele nasce já com toda aquela aparência de graveto, de madeirinha, tá? Aqui nós temos um bicho-pau azul, Blue Wake Stick Insect, a Chiroptera fallax. Esse daqui é da Austrália, tá? Eu achei muito interessante, por isso que eu coloquei aqui, tá? Quando você vai ver no Google, tem várias imagens de bicho-pau, tá? Então, esse daqui é um bicho-pau azul, tá? Foi observado no terceiro parágrafo que algumas espécies exibem o comportamento de se jogar ou pular ao serem tocados. As fêmeas dessa espécie, quando ameaçadas, podem abrir as asas e fazer um barulho. Já os machos, por possuírem asas maiores, voam quando se sentem ameaçados. Uma defesa curiosa é que esses insetos podem perder as pernas quando tocados, e antes da fase adulta, quando ainda são ninfas, a perna perdida pode crescer novamente. Então, o que a gente pode observar neste terceiro parágrafo? Que eles não voam, né? Ó, o comportamento de se jogar ou pular ao serem tocados. Então, se você pôr a mãozinha nele, ele não vai voar, apesar de ter asinha. Ele vai se jogar ou pular. Ele vai imitar como se fosse um galinho balançando. Lembra do mimetismo? Então, ele salta, fica parado no outro galho, ou ele finge que está balançando, como se o vento estivesse batendo nele, tá bom? As fêmeas dessa espécie, quando ameaçadas, podem abrir as asas e fazer um barulho, que seria uma maneira dela mostrar até para as outras que estejam lá que está tendo um momento de perigo, tá? E já os machos, por possuírem asas maiores, voam quando se sente ameaçado. Então, a fêmea ela fica paradinha e o macho, se houver em última instância, que ele vai voar, porque eles preferem pular, tá? Uma defesa curiosa, eles podem perder as pernas, tá? Então, vou marcar aí, podem perder as pernas. Só que assim, se isso acontecer quando eles forem pequenos, como ninfas, eles podem recuperar essa perna, porque ela vai crescer. Agora, se eles estiverem na fase adulta, não. Se ele já for um bicho-pau adulto, ele não tem condições de recuperar a perninha dele. Então, se a gente ver o desenho aqui, ele pode perder uma dessas perninhas, tá? E aqui é o bicho-pau Fibalossoma filinum. Esse aqui é o nome científico dele. Lembra que a Pro falou? Nomes científicos são em latim, então esse aqui é o termo correto do bicho-pau, tá? Vamos para o quarto parágrafo. Na fase adulta, os machos são diferentes das fêmeas. São menores, mais magros e possuem asas.
Os machos vivem cerca de 18 meses, enquanto as fêmeas sobrevivem por mais ou menos 30 meses. No Brasil, as fêmeas podem atingir 22 centímetros. Estes insetos preferem a vida noturna. Seu meio ambiente natural são as florestas tropicais, nas quais são encontrados entre as folhas da vegetação local. Então, neste parágrafo, o que a gente pode marcar? Os machos são diferentes das fêmeas, tá? Um detalhe, sempre no reino animal, o macho é diferente da fêmea. Dependendo da espécie, às vezes os machos são mais coloridos e as fêmeas não têm cor, elas são cinzas, tal. Os machos são mais coloridos, tá? Isso no reino animal, tá? Então, aqui eles são diferentes. Então, qual que é a diferença deles? Os machos são menores, mais magros e possuem asas, tá? São menores, mais magros e possuem asas. Os machos vivem cerca de 18 meses. Então, eles vivem cerca de 18 meses. Eles vivem um ano, né? Um ano e meio, um ano e 6 meses, tá? Enquanto as fêmeas sobrevivem mais ou menos por 30 meses. Então, a fêmea vive 30 meses. Quanto que é 30 meses? 2 anos e meio, tá? Um ano tem 12 meses, 2 anos tem 24 meses, tá? Então, 2 anos e meio uma fêmea vive, tá? No Brasil, as fêmeas podem atingir até 22 centímetros, tá? Esses insetos preferem a vida noturna, ou seja, raramente quando a gente estiver andando por um parque, a gente vai conseguir observar esse inseto, porque ele vive a vida noturna. Então, durante o dia, talvez ele fique mais parado no tronco da árvore, naquele arbusto, e ele passa desapercebido. À noite é que a gente consegue perceber que ele está andando, se movimentando, que eles vai comer, né? Vai circular, então ele é mais noturno, tá? Seu ambiente natural são as florestas tropicais, tá? Então, as florestas tropicais. Então, no norte, no nordeste, a gente vai encontrar muito ele aqui na América do Sul, né? Então, o bicho do pau, você não vai achar ele onde tem neve, porque ele precisa do calor para sobreviver, tá bom? Aqui temos um Lopaphus caesius, stick inseto. Então, por que stick? Porque aqui a gente chama bicho-pau, mas lá fora, em alguns países, eles chamam bicho graveto, bicho madeira, tá? Por isso que ele recebe esse nome, tá? Então, aqui ele está numa folhinha. O bicho-pau se alimenta de ervas, folhagens e rebentos. Por isso, nas regiões urbanas, ele pode ser visto em goiabeiras ou em pitangueiras. Apesar disso, ele nunca se multiplica bastante para arruinar a agricultura. Então, o bicho-pau aqui, vamos marcar, a alimentação dele são ervas, folhagens e rebentos. Ervas, folhagens e rebentos. Rebentos aqui são brotinhos pequenininhos quando a planta está começando a surgir, tá? Por isso, nas regiões urbanas, ele pode ser visto em goiabeiras. Vamos supor, se você tiver num local, numa chácara, coisa parecida, tenha goiabeiras ou pitangueiras, você talvez consiga se deparar com um bicho-pau, tá? Ai, Pro, será que eu consigo ver? Tenta. Quem sabe aparece lá no seu jardim, né? Tudo é possível. Eu aqui no meio de tanta árvore eu ainda não consegui ver. Sou sincera, eu já tive muita cigarra entrando no meu apartamento, mas bicho-pau não consegui ver ainda não, tá? E ele não se multiplica muito, por isso ele não pode arruinar a agricultura. Ele não é tipo um gafanhoto, que a gente já soube, né? Que se vir um enxame de gafanhotos pode destruir uma plantação. O bicho-pau não, ele é muito pequenininho. Lembra que eu falei que ele é da paz? Então, ele não se multiplica tanto, ele não se locomove tão rápido, né? Apesar de poder voar em alguns momentos, mas ele não tem como arruinar uma plantação. Aqui é o endereço eletrônico que a Pro colocou para vocês verem o vídeo, tá? Do biólogo lá. Eu achei interessante, porque lá vocês vão ver o bichinho se mexendo, tá? Aqui é um bicho-pau que está numa plantinha, ordem
Ptera, família Proscopiidae, tá? Isso aqui também é interessante. Você viu que cada um tem uma aparência, tá? Agora, suponhamos que a Prop disse, olha, hoje eu trouxe uma enciclopédia e vocês vão ter que pesquisar sobre o bicho-pau. Então, o que a Prop fez? Eu puxei da Wikipédia mesmo, tá? Via internet, e vamos ver uma página, tá? De pesquisa, se vocês estivessem para pesquisar. Então, aqui é um texto curtinho, tá? Eu não quis ficar puxando muito. Então, se você fosse fazer uma pesquisa, eu até tentei colocar em letra cursiva aqui, para imaginar que a gente estivesse abrindo o livro, escrevendo à mão, tá? Então, o nosso título da nossa pesquisa, bicho-pau. O nome científico dele, Fibalossoma filiunum, né? Lembra lá aquela imagem que aparecia esse nome? Então, assim, na nossa pesquisa, nome científico, Fibalossoma filiunum, né? Família, Phasmidae, ordem, Phasmatodeia. Então, isso aqui a gente foi ver no nosso texto, conforme a Prof foi lendo. Vocês podem ver de novo. Distribuição. Distribuição significa assim, onde que nós encontramos bastante esse bicho-pau? Região leste e norte da América do Sul. Tem outros países? Tem, tá? Na Austrália, que está na Oceania, ela está a gente poderia falar que ela está no sul. O globo, ele não é dividido em norte e sul, o globo terrestre. Então, os países que estão abaixo da linha do Equador, no sul, a gente consegue encontrar esse bicho-pau. Então, regiões leste e norte da América do Sul, uma parte da África, Oceania. Então, todos que estão aqui na região, abaixo da linha do Equador, na região sul, que é quente, tá? A gente vai encontrar ele. Habitat, florestas tropicais e nas plantas, né? Então, ele vive nas plantinhas, ele não vive na terra. Alimentação, folhas e brotos. Lembra que eu falei que ele comia rebentos? Então, rebentos são os brotinhos, tenros, maciozinhos, tá? Reprodução, os ovos são postos separadamente para melhor sobrevivência da espécie, demoram de 100 a 150 dias para eclodir. Saiba mais, conhecido também como cipó seco, taquarinha, ou treme-treme, porque dependendo de onde é que está, ele fica assim tremendo. A sua forma é de uma vareta com 330 milímetros de comprimento, ou seja, é uma vareta de 33 centímetros. Ele é um pouquinho mais comprido que a nossa régua, que a gente usa na sala de aula. Se você pegar a sua régua, você vai ver, né, a nossa régua, ele é um pouquinho maior, mais compridinho, tá? Que a nossa régua. É um inseto interessante por se camuflar, mimetismo que eu já comentei, entre os gravetos nos quais o inseto fica em repouso. Já quando se movimenta, é lento. É um inseto inofensivo. A camuflagem é utilizada como defesa dos seus predadores, que são as aves e aranhas. Então, quem geralmente ataca o bicho-pau são aves e aranhas, porque ele vive no arbusto, então às vezes pode aparecer uma aranha, tá? As fêmeas são geralmente maiores que os machos, isso porque elas produzem os ovos que são relativamente grandes, tá? Assemelham-se aos gravetos, galinhos e pequenos ramos secos. Os machos são sempre alados, mas voam muito mal, suas pernas são longas e quando em pouso, suas pernas ficam esticadas, protegendo a cabeça. Passam horas completamente paralisados em pouso em galhos das árvores, possui hábitos noturnos. Então, aqui, o que eu quis mostrar para vocês? Que isso daqui é um texto que foi retirado de uma pesquisa de uma enciclopédia, tá? Então, quando a gente for fazer alguma pesquisa, então a gente pode estar anotando essas informações, tá? Aqui a única coisa que eu não coloquei, que seria a fonte que pede, tá? Mas é mais um exemplo para vocês verem como que a gente vai estruturando o nosso conhecimento, a nossa pesquisa, tá bom? Então, seria isso sobre o bicho-pau, espero que vocês gostem. Depois das marcações que foram feitas nos textos, o que vocês acharem interessante, façam anotações no caderno de português, tá? Ah, eu gostei do nome, eu gostei como ele vive, eu gostei do alimento dele, que ele voa, que ele tem uma vida noturna. Então, assim, são detalhes que chamarão a sua atenção. Toda pesquisa
a gente anota o que nos chamou a atenção. Ai, Pro, não chamou nada a minha atenção. Não, alguma coisa você vai anotar no seu caderno, tá? Porque alguma coisa dentro desse universo maravilhoso que é a natureza, com certeza chamou sua atenção, tá bom? Beijos, até a próxima.